Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 2 de outubro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Alessi Brandão para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui duas indicações. A primeira do nobre deputado Vinícius Camarinha, que solicita ao governador a realização de estudos e urgentes providências no sentido de liberar verba destinada à reforma e infraestrutura na entidade de serviço de promoção social do município de Piratininga. A outra indicação é do nobre deputado Sargento Neri, que pede a determinação aos órgãos competentes as providências necessárias visando a liberação de recursos para a aquisição de um ônibus escolar com o objetivo de atender a rede pública no município de Herculândia. Lida a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Eu quero dar ciência à casa aos senhores deputados que hoje nós estamos recebendo aqui os alunos da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC. A professora responsável é a doutora Elga Klug Doin Vieira. A professora está presente, professora Érica? Muito obrigado, professora, pela presença. Os senhores e senhoras, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui nessa casa. Tenha uma ótima estada. Eu também, antes de ingressar no pequeno expediente, eu quero dar ciência à casa da seguinte convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno, convoco vossas excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje 10 minutos após o término da presente sessão ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: projeto de lei número 752 de 2019, de autoria do senhor governador, autoriza a concessão de financiamentos com recursos do Fundo de Apoio aos Contribuintes do Estado de São Paulo, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 240, de 12 de maio de 1970, em condições subsidiadas para projeto que especifica. Também o projeto de lei número 836, de 2019, de autoria do senhor governador, autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito com instituições financeiras nacionais ou internacionais, organismos multilaterais e bilaterais de crédito, agências de fomento, bancos privados nacionais ou internacionais, agência multilateral de garantia de financiamentos e dá providências correlatas. Está lido. Vamos, portanto, para o pequeno expediente. Nós temos 36 oradores inscritos, sendo que o primeiro orador é o deputado Capitão Castelo Branco. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Você acompanha, além da Rede Alesp, esta sessão ordinária através da internet no al.sp.gov.br e também no YouTube. Com a palavra o deputado Castelo Branco. Nobres deputados desta casa, telespectadores da TV Alesp, plateia, muito obrigado pela presença hoje. Gostaria de destacar a presença hoje entre nós, nobre deputada Alessi Brandão, deputado Coronel Telhada, do meu ilustre pai, que hoje nos dá a honra de estar presente, com 91 anos, um cirurgião emérito, um médico que prestou relevantes serviços à saúde pública do Brasil. Diz a lenda, mais de 30 mil cirurgias, 10 mil partos. Ginecologista e obstetra, cirurgião plástico, clínico geral, médico do trabalho, naquela época em que os médicos faziam tudo. Entrou na Faculdade de Medicina em 1948. Então, muito obrigado pela ilustre presença. Dr. Clóvis Savério de Luca, que muito nos honra com a presença hoje neste plenário. Aproveitando o início da sessão, com a convocação para a sessão extraordinária das 19 horas, que vai falar sobre o projeto de lei 752, e nesse sentido eu vou dar continuidade a uma apresentação que trata sobre o tema. Toda vez que você tem um pacote de apoio subsidiado, você tem que se basear em pilares
para que os polos de desenvolvimento ocorram. E aí estão as condições básicas para isso acontecer. A primeira coisa, você tem que ter simplificação tributária. A segunda, financiamento competitivo, principalmente voltado para a cadeia produtiva. Depois, evidentemente, mais do que nunca, tecnologia e informação, qualificação de mão de obra específica, infraestrutura de serviços e um ambiente de negócios favorável. E é por isso que foi criado o Fundo de Apoio ao Contribuinte, que é uma lei de 1970, que justamente se pautou para fornecer subsídios à recuperação de empresas através do ICMS, principalmente empresas do setor industrial. Então, é um fundo de financiamento e investimento, visa fortalecer a indústria, desenvolver novos produtos e fomento para setores estratégicos. Por quê? Sem isso, você não consegue alavancar nenhum negócio de grande porte. Aqui é um exemplo da necessidade de modernização da indústria automobilística paulística. A planta industrial paulista está ultrapassada, ela não é mais competitiva. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil, apesar de ocupar 0,5% do mercado mundial de carros, ainda é o 18º maior produtor mundial de veículos. Ou seja, tudo que vai ser investido aqui vai ser para modernização tecnológica e tornar o Brasil novamente competitivo na construção de veículos. Aqui nós vamos passar muito rapidamente, é o documento que ampara esse projeto de lei. A gente pode passar os slides seguintes. O porquê do incentivo alto, nós vamos ter os atos normativos para que isso ocorra, a tramitação do projeto, que hoje vai ser votado, a repercussão do incentivo para estados e municípios e os descontos crescentes que são dados a quem adere. Foi proposta uma emenda aglutinativa inicial pelo nobre deputado Barba, que previa algumas modificações, reduções, etc. A gente leu ela com carinho e, a partir dela, foi proposta uma nova aglutinativa. Então, essa aglutinativa inicial, e depois teve uma nova que nos foi apresentada ontem. Essa nova aglutinativa, ela engloba aí importantes considerações. A primeira, que ela permite a adesão de projetos iniciados antes do decreto 64.130, que é agora desse ano, e assegura níveis elevados de emprego. A segunda é a ampliação, não, ainda não, é ampliação ou implementação de etapas fabris, que são no mínimo 8. E terceiro, programas de desenvolvimento de veículos híbridos, ou seja, melhorar a eficiência energética e a queda na emissão de poluentes. Está aqui essa emenda aglutinativa, que deve ser votada hoje. E, enfim, eu considero o projeto de lei seguro, porque ele passa por alguns filtros de controle. O primeiro filtro são 3 auditorias. O segundo filtro é que a própria Assembleia vai ter oportunidade, na lei orçamentária anual, de dizer, aprovar e analisar caso a caso se aprova ou não aprova aquele orçamento. Uma outra consideração importante é que esse projeto de lei só vai surtir efeito daqui a 2 anos na prática, a produção em si. Eu queria agradecer à Secretaria da Fazenda, nas pessoas do secretário Henrique Meirelles, do Milton, do Gustavo Lei, do Vitor Manuel, da Carolina Yumi e do Ingo, que nos deram subsídios para entender esta proposta. Foram muitas horas de reunião até chegarmos a esse ponto. Eu vou terminando, senhor presidente, com a seguinte consideração. Próximo slide. Principais dúvidas e questionamentos. Atende à lei de responsabilidade fiscal? Sim. A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual? Atende? Sim. O Estado produz mais receitas? Sim. Novas receitas. Enfim, a gente vem respondendo todos os quesitos, inclusive a questão de estar favorecendo a CAOA, que há suspeita de que esse projeto esteja direcionado, ou existe essa desconfiança de atender especificamente a um determinado empresário, embora o mesmo tenha um passado suspeito. Mas a lei ela é muito maior do que isso, né? Ela está olhando para o futuro, ela está olhando outros investimentos, ela está olhando outras possibilidades, principalmente, finalizando, porque
porque o mercado de automóveis deve passar por grandes e fortes mutações nos próximos anos. A gente sabe que a cadeia produtiva é gigantesca, gera mais de 100 mil empregos diretos e indiretos, e a tendência mundial é a gente caminhar para veículos elétricos, vocação para o sistema híbrido, elétrico, combustão, e no caso do Brasil, a combustão por biocombustíveis, no caso o álcool, que é o nosso etanol carburante, e considerando que São Paulo é o maior produtor brasileiro de etanol. Portanto, a indústria, a tecnologia e a produção estão do lado. E, finalmente, o híbrido flex, que deve ser a tendência de mercado dos próximos anos. Como conclusão, na minha visão, eu não encontrei, tecnicamente falando, nenhum vício processual no contrato, nenhuma inconformidade, nenhum ilícito, nenhuma improbidade administrativa ou qualquer obstáculo à sua implantação. E se isso ocorrer, será uma grande surpresa para mim, porque do ponto de vista teórico, a gente fez uma análise que eu considero boa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Quero aqui também parabenizar e agradecer a presença do eminente doutor Clóvis De Luca. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui, doutor. Próximo orador inscrito é o deputado Itamar Borges, deputado doutor Jorge Lula do Carmo. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público da TV Alesp e público da galeria. Senhor presidente, vem a essa tribuna inicialmente para saudar todas as mulheres, e aqui na pessoa da nobre deputada Alici Brandão, em homenagem aqui, o Outubro Rosa, que é um mês em que a gente tem que, as mulheres têm a campanha da prevenção do câncer da mama, e é importante a gente fazer essa campanha, é importante a conscientização, porque, infelizmente, essa doença mata muito ainda no Brasil. Então, quero dizer que eu sou um dos adeptos aqui, de incentivar as mulheres a fazer essa campanha, porque nós precisamos de cada vez mais saúde e proteção às mulheres. Senhor presidente, eu quero falar um pouco hoje também sobre o Plano Integrado de Transportes Urbanos, também denominado por PITU. Esse plano é um plano do governo do Estado, que tem como objetivo a base de pesquisa, origem e destino. E, pasmem, senhor presidente, esse é o terceiro plano que o governo apresenta, e ele será realizado por uma consultoria terceirizada, e tem como prazo previsto aí 24 meses para a conclusão. Mas qual o objetivo? É traçar estratégias que definem as prioridades para as linhas do metrô, investimento na linha do metrô, do trem, dos trens da CPTM e dos corredores de ônibus, para os 39 municípios da Grande São Paulo, incluindo a capital. É importante frisar, senhor presidente, que planejar é importante. Até porque, quando se planeja, a possibilidade de economia, a possibilidade de acertar é maior. Mas descumprir promessas é um desrespeito à população. Infelizmente, isso é uma prática dos governos do PSDB no estado de São Paulo. Vamos lá, falar um pouquinho das promessas. As edições anteriores do Plano Integrado de Transporte Urbano, o famoso PITU, previa 284 quilômetros até 2020 do metrô. 284 quilômetros. Nós temos menos de 100 quilômetros. Na CPTM, a previsão era 440 quilômetros. Nós temos apenas 273, ou seja, pouco mais da metade. Nos corredores exclusivos, 260 quilômetros, está longe disso. Só para ressaltar, o corredor oeste tem 5 anos de atraso, só para ver exatamente que
não basta planejar se não está com a intenção de cumprir aquilo que planejou. Lembramos aqui o famoso monotrilho, ou carinhosamente chamando enganotrilho. A linha 15 Prata, lá de Vila Prudente até a cidade de Tiradentes. Não cumpriu o prazo, não cumpriu o orçamento, sequer também cumpriu o trecho, a previsão. Parou em São Mateus e não tem nenhuma previsão para sua conclusão. Nem prazo, valores mais caros, né, trajeto incompleto. E aí, ainda nessa linha do transporte e no descumprimento, não podemos esquecer do Rodoanel trecho norte, ou melhor, Rouboanel, né? Porque lá nós temos, não tem previsão, né, sobre investigação de corrupção, e o trecho, sabe, não se sabe quando o governo do estado vai concluir aquela obra, que é tão importante para o nosso estado e para a região da Grande São Paulo. Para ir concluindo, senhor presidente, é importante lembrar, planejar é importante. Esse plano, que prevê até 2040, é importante e necessário. Mas não pode ser uma peça de ficção tucana, uma peça de ficção de propaganda. O que a gente vê mesmo no Estado, no governo do Estado, era no governo anterior, e é nesse, ou seja, nesses 20 e tantos anos, quase 30 anos de governo do PSDB, é muita propaganda. Não resolve os nossos problemas. É importante sempre ressaltar que não basta fazer propaganda, não basta fazer planejamento, que tinha como previsão 2017, agora vai para 2040, e assim vai. Planeja, faz propaganda, promete e não cumpre. Por isso, eu quero repudiar. Senhor governador Dória, não basta ficar viajando, não basta ficar planejando uma coisa que você não vai cumprir. É preciso governar esse Estado, o nosso Estado, com seriedade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Dr. Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputada Leci Brandão, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, coronel Telhada, senhores deputados, assessorias, público que nos assiste pela nossa TV Alesp, eu aproveito para cumprimentar aí a nossa galeria, com a presença aí dos alunos da PUC São Paulo, e também cumprimentar a doutora Elga Vieira, que é a responsável pela visita de vocês. Um grande prazer quando a gente recebe alunos de uma universidade tão importante no nosso estado. Muito obrigada por terem vindo. Senhor presidente, nós normalmente estamos aqui nessa tribuna falando sobre assuntos que não são muito bons e agradáveis, mas hoje eu quero ressaltar que vi no último final de semana 2 reportagens sobre regiões de São Paulo que me deixaram muito feliz. Em 1996, o bairro do Capão Redondo recebeu o triste título de região mais violenta de São Paulo. 23 anos depois, me deparo com uma matéria que apontam que hoje, nesse mesmo local, há uma das maiores concentrações de projetos culturais independentes do poder público. São projetos de literatura, gastronomia, biblioteca, educação, hortas comunitárias, entendeu? Oficinas, blocos de carnaval, com trabalhos sociais e festas na rua. A matéria destaca o papel que o rap, mais especificamente os Racionais MCs, têm e tiveram há 31 anos, quando crianças e jovens avistaram um caminho possível nas carreiras artísticas. A gente não tem, que é uma coisa que eu debato muito na Comissão de Educação e Cultura, porque existem determinados segmentos musicais que alguns deputados têm preconceito contra esses segmentos, e a gente não pode ter preconceito contra nenhum tipo de arte. Uma outra matéria publicada há 2 semanas diz o seguinte, abre aspas, população da comunidade de Heliópolis, na Zona Sul, revela uma vocação artística que fura o bloqueio da indústria cultural. Eu conheço a comunidade de Heliópolis, né? Tenho amigos que moram lá, já tive a oportunidade de estar lá inúmeras vezes, e é uma comunidade que tem apresentado projetos e ações culturais
sem depender da mídia e sem depender do poder público. Apesar de trazer aqui esses dois exemplos, eu não quero reforçar aquela ideia que basta querer e se esforçar para conseguir as coisas. São exceções que apenas reforçam a enorme desigualdade social no nosso país, que é a maior desde 1960. Eu reforço, sim, a necessidade do poder público e seus agentes estarem onde as pessoas que mais precisam, né, estão, e fazer com que essa oportunidade seja mais igual para todos. Afinal, não existe mérito em condições de desigualdade. A gente só pode falar de mérito se tiver a condição de igualdade. Fora isso, não é possível. Eu quero aproveitar também para cumprimentar aí o deputado Dirceu Dalben, que estava ontem lá na audiências públicas, nós assistimos, parabéns pela condução, afinal de contas é muito importante que a gente possa levar a Assembleia até o povo, né, até as cidades, enfim, para que as pessoas possam mostrar suas demandas, poderem fazer suas queixas, né, as pessoas têm direito de fazer isso. Quero cumprimentar o deputado Gianazzi pela sua iniciativa, que eu acho que é muito importante. A gente não pode permitir que aconteçam coisas de retrocesso aqui dentro dessa casa. Já chega tanto retrocesso que existe. E quero cumprimentar também, aproveitando a presença aqui no plenário, deputado Luiz Fernando, deputado Jorge do Carmo, combativo com o movimento de moradia. Essas pessoas é que a gente tem que exaltar, é quem tem realmente cumplicidade com o povo do Estado de São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado é o deputado Tenente Nascimento, deputada Maria Lúcia Amari, deputada Janaína Pascoal, deputado Marcos Damásio, deputado Luiz Fernando Lula da Silva. Enquanto Vossa Senhoria, Vossa Excelência se desloca até a tribuna, me permita fazer 3 convocações. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa presidência, atendendo solicitação do nobre deputado delegado Olim, convoca Vossas Excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 4 de novembro de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear os 43 anos do Garra. Lido. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Altair Moraes, convoca Vossas Excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 4 de novembro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de homenagear os atletas do Pan-Americano. E, senhoras deputados, senhores deputados, esta presidência convoca Vossas Excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 7 de novembro de 2019, às 19 horas, com a finalidade de homenagear o Centro Paula Souza pelo aniversário de 50 anos da instituição. Lido com a palavra o deputado Luiz Fernando. Senhor presidente, nobre presidente, deputada Alessi, nobres deputados aqui presentes, assessoria das bancadas, público presente, policiais militares, pessoal da galeria, e saudar a todas e todos que estão nas suas casas, nos acompanhando através da TV Alesp. Senhor presidente, eu trago aqui hoje uma matéria. O meio ambiente vem sendo aviltado de uma forma agressiva. Daqui a pouco o homem vai exterminar o homem. É o que está dado. As nossas matas sendo desmatadas, o governo federal tirando verba daquela que poderia preservar o meio ambiente, e políticos despreparados assumindo uma posição complexa e que põe em risco a nossa sobrevivência, a nossa existência. Eu trago aqui hoje uma questão do município pequeno que nós temos no litoral paulista, que é a querida cidade de Bertioga, que vem elegendo sucessivos prefeitos que têm cuidado muito mal da nossa natureza, brigando para desmatar, discutindo sobre o desenvolvimento. E é importante trazer que os municípios têm vocação. Alguns municípios são turísticos, outros são balneários e turísticos, outros são industriais, outros inventaram
uma vocação para eles, como é o caso de Cubatão, uma cidade maravilhosa aos pés da Mata Atlântica, e acabaram com aquele município, levaram indústrias para um local que talvez não fosse o caso, mas fizeram isso com Cubatão, e querem levar empreendimentos em regiões que são produtoras de água, enfim. O Estado de São Paulo, os nossos governantes têm errado sucessivamente. E o prefeito de Bertioga, ao receber o presidente dessa casa, o deputado Cauê Macris, que, enquanto esteve governador, foi visitar o município, liberar recursos, ele faz uma fala que deixa claro, deputado Alice Brandão, que ele não sabe o que ele faz na posição que está. Bertioga é uma cidade litorânea, balneária, é uma cidade turística e que Deus preservou a Mata Atlântica naquele pedaço, né? Tem um mar maravilhoso, e ele se candidata a prefeito e ganha. E aí ele vira para o governador que estava e diz o seguinte: 92% da área de Bertioga é de preservação ambiental, situação que confere ao município uma colossal e significativa restrição ao desenvolvimento e expansão urbana, que fica limitada à pequena fração restante. Eu quero dizer ao prefeito que o senhor se elegeu prefeito para cuidar desta pequena porção urbana. E o senhor não tem direito de querer pensar em atacar aquilo que está preservado. Em resposta a isso, né, nós tivemos uma professora nossa, professora Lucinha, que resolveu não deixar quieto, não deixar barato essa situação e fez publicar, a professora Lucélia, uma resposta ao governador, e eu quero ler ao prefeito. Quem eu represento? Para quem eu governo? Qual a finalidade de se tornar um gestor público? São perguntas que todo prefeito e vereador deve se fazer ao olhar no espelho da cidade. Lendo a tribuna, edição de hoje, 16 de setembro, recebi com espanto uma entrevista do prefeito Caio Mateus, do PSDB, com afirmações que apontam para um só destino: fazer Bertioga deixar de ser Bertioga. Quem deveria defender a cidade, para isso foi escolhido, comanda a destruição. Segundo o jornal, o prefeito considera que a legislação ambiental que protege o município deve mudar. É o que ele está pedindo em carta ao governo do Estado. Faço uma pergunta aos caiçaras: por que vocês não se mudaram de Bertioga? E aquelas pessoas que vieram morar em Bertioga, por que fizeram tal escolha? A resposta é simples: porque a natureza nos acolheu e nos encanta dia após dia. Caminhadas na praia ao nascer e ao pôr do sol, nossas andanças pelas trilhas da Mata Atlântica, mergulho nas cachoeiras que nos fazem sentir vivos. Tudo isso sem contar a pescaria. O potencial do desenvolvimento da cidade está exatamente no seu legado ambiental. Ao contrário do que eles dizem, desenvolver uma cidade e preservar seu meio ambiente não são opções excludentes. O gestor público e os vereadores têm a obrigação de traduzir essa riqueza ambiental em oportunidades de emprego e renda para a nossa população. Isso se faz por meio de políticas públicas que devem ser discutidas e construídas coletivamente, do Caiubura até Boracéia, e não por meia dúzia dentro de uma salinha com ar-condicionado. A devastação da Amazônia se espalhou para o Brasil e ameaça chegar a Bertioga. Não vamos deixar. Quem sabe o que é melhor para a nossa cidade somos nós. Essa é a carta da professora Lucélia ao prefeito, e eu quero parabenizar a nossa professora e dizer ao prefeito: o senhor não vai destruir Bertioga, né? Graças a Deus o seu mandato está se encerrando o ano que vem e nós elegeremos para prefeita ou prefeito de Bertioga alguém que cuide de Bertioga como ela é, com a vocação que tem. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próxima deputada, a deputada Anarice Fernandes. Deputado Carlos Gianazzi, Vossa Excelência tem um tempo regimental.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, mais um ataque do governo Dória à educação do Estado de São Paulo. Dessa vez, um ataque brutal e criminoso ao magistério estadual, às professoras e professores da rede pública de ensino. Como se já não bastasse, né, a precarização dos salários dos nossos educadores e das nossas educadoras, o não cumprimento da database salarial, né, o não cumprimento nem do piso nacional salarial. O Estado de São Paulo paga 12% a menos que o piso nacional salarial, que já é muito baixo por 40 horas semanais, além de não respeitar a jornada do piso também. Agora o governo editou uma portaria, a portaria número 6 de 2019, senhor presidente, mudando, alterando a jornada de trabalho dos professores através de uma portaria que versa sobre a atribuição de aulas, um verdadeiro absurdo, afrontando o Estatuto do Magistério, a Lei 444 de 1985, jogando professor contra professor, um verdadeiro absurdo, um ataque brutal aos professores, senhor presidente, que muda o critério de pontuação, afrontando a lei, afrontando, sobretudo, o artigo 45 do nosso Estatuto do Magistério. Eu apresentei hoje um PDL, um projeto de decreto legislativo, para que haja a anulação, a revogação dessa portaria número 6 de 2019. Ela tem que ser retirada, senhor presidente, revogada, e o governo tem que apresentar uma outra portaria respeitando a legislação, respeitando o histórico do processo de atribuição, respeitando a pontuação dos professores. O governo aqui ele dá um golpe nos professores. Essa portaria é totalmente inconstitucional, ilegal, imoral, é uma provocação. Isso vai prejudicar imensamente todo o magistério estadual, porque o governo aqui desconhece, senhor presidente, senhores deputados, que os professores têm acúmulo de cargo. Um professor da rede estadual não trabalha só na rede estadual, ou se ele trabalha na rede estadual, ele tem muitas vezes 2 cargos, porque um professor não consegue sobreviver lecionando apenas em um cargo, numa única rede de ensino, ou ele acumula no próprio estado, com 2 cargos no próprio estado, ele tem um cargo no estado, outro na prefeitura da sua cidade, ou na rede particular. O fato é esse, o governo desconsidera esse fato e elabora um processo de atribuição de aulas e altera a jornada, né? Muda totalmente os critérios de pontuação, como eu disse, afrontando a legislação. Isso aqui é um retrocesso, senhor presidente. E ainda, né, coloca um período muito curto de inscrição, que vai só até o dia 8, não dando tempo para que os professores possam se organizar. Então, nós estamos aqui denunciando pela tribuna da Assembleia Legislativa esse atentado contra o magistério estadual, né? O governo modifica o sistema de pontuação, desrespeita o Estatuto do Magistério, a Lei 444 de 1985, que foi uma conquista aqui em São Paulo, do magistério. E, senhor presidente, e apresentei, então, o PDL, concretamente aqui o PDL, e peço ajuda de todos os deputados e deputadas para que nós possamos votar em regime de extrema urgência esse PDL, revogando, anulando essa portaria número 6, né, e obrigando o Estado a formular uma outra portaria democrática. Ele tem que discutir com o magistério, discutir com a POSP, né, com as entidades que representam os professores, porque é um absurdo, senhor presidente. E nós vamos levar o caso também para a Comissão de Educação, porque esse é um atentado criminoso da Secretaria da Educação, que prejudica ainda mais o magistério estadual, que já está, como eu disse, prejudicado, com os baixíssimos salários, com a falta, o governo não respeitou até agora, senhor presidente, uma conquista que nós tivemos na Justiça, que foi o pagamento dos 10,15% de reajuste, para que se chegue pelo menos no piso nacional
salarial, o governo não respeita a database salarial, não respeita o limite de alunos por sala. A rede hoje vive a superlotação de salas, a violência nas escolas, e, além disso, o governo ainda edita uma portaria prejudicando ainda mais as professoras e professores da rede estadual. Então, eu peço ajuda, aqui a colaboração e o apoio de todos os 94 deputados e deputadas para que nós possamos aprovar o nosso PDL para revogar essa nefasta portaria número 6 de 2019, que prejudica os professores na área da pontuação, na área da atribuição de aulas. Muito obrigado, senhor presidente. Assume a presidência a deputada Alessi Brandão. Seguindo a lista de oradores inscritos, chamamos o deputado Daniel José, deputado Carlão Piantari, deputado Mauro Bragato, deputado Coronel Telhada. Tenho a Vossa Excelência o uso da palavra pelo tempo regimental. Nesse momento, assume a tribuna o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, para sua fala de 5 minutos, nesse pequeno expediente, pelo tempo regimental. Senhora presidente, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes, a todos que nos assistem aqui no plenário, sejam bem-vindos. Os que estão em casa nos assistindo pela Rede Alesp, aos funcionários e deputados pelos gabinetes também. Saudar aqui a Cabo Dickman, o Cabo Feitosa, é o Funchal que está ali, não é o Funchal do Bombeiro também, a todos os nossos policiais aqui da assistência policial militar, que diariamente prestam um excelente serviço aqui à nossa Assembleia Legislativa. Quero saudar, em primeiro lugar, o município aniversariante, que é o município de Cruzeiro, que nessa data comemora mais um aniversário. Eu servi na região do Vale do Paraíba como aspirante em 1984. Tive a oportunidade de servir também na cidade de Cruzeiro, uma cidade maravilhosa. Um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de Cruzeiro. Lembrando também que hoje, dia 2 de outubro, é o dia que se comemora o fim das hostilidades na Revolução de 1932, da Revolução Constitucionalista. Ela começou no dia 9 de julho e se encerrou no dia 2 de outubro de 1932. Em 1947, também aqui em São Paulo, foi inaugurado o MASP, um ponto de cultura aqui da nossa cidade, do nosso estado de São Paulo, 2 de outubro de 1947. Um abraço a todos os amigos e amigas que têm trabalhado forte na nossa área de cultura. Eu quero trazer mais um vídeo aqui. Hoje na televisão foi dito que fizeram a reconstituição do acidente daquela criança, da Ágata, no Rio de Janeiro, que faleceu de uma maneira tão triste, numa bala perdida. E como sempre, a bala perdida era a polícia. Então, mais um vídeo para mostrar para vocês como a polícia é culpada de tudo que acontece, principalmente da violência e das balas perdidas. Põe no ponto, Wagner, por favor. Olha lá, pode soltar. Olha aí, isso é um show de pancadão que está tendo lá no Rio de Janeiro. Você pode ver que ainda bem não tem ninguém armado, porque o pessoal lá é muito educado, o pessoal não anda armado, é um pessoal que respeita a lei. Infelizmente, essas pessoas não representam as comunidades, porque nas comunidades nós temos milhares de trabalhadores, pai e mãe de família, homens e mulheres que são exemplos de trabalho, mas nós temos criminosos também. E esse vídeo é bem claro em mostrar que, infelizmente, esses criminosos são não só violentos, como fazem questão de exibir a sua violência. Coloca mais uma vez, Wagner, pode ver aqui no vídeo, nós temos pistolas, temos fuzil. Aí, o pessoal está numa festa, num pancadão que eles fazem lá, e todo mundo armado, como se estivesse no Oriente Médio. Mas é lógico que a bala perdida, a culpa é sempre da polícia. É triste que, infelizmente, uma parte de nossa imprensa e das nossas autoridades pensem assim. Para vocês terem ideia, pode tirar, por favor. Para vocês terem ideia, a gente às vezes fala aqui de problemas diversos, entre eles o problema de reintegração de posse. No Paraná, ontem, na região de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, ontem foram fazer uma reintegração de posse. Estava o oficial de justiça e mais 2 policiais militares foram num determinado imóvel para retirar aquela família que estava ilegalmente naquele lugar, cumprindo ordem judicial. A polícia militar não faz as coisas porque quer, ela cumpre a ordem judicial. E aquele indivíduo se atracou com o policial, pegou a arma do policial, atirou 4 vezes contra o policial militar, que está gravemente ferido no hospital internado,
e o outro policial que estava na ação acabou matando esse cidadão. Uma ocorrência muito triste, porque é um cidadão morto, um policial militar gravemente ferido, devido ao quê? Devido à má contingência da assistência social no nosso país. Falta de moradia, muitas vezes essas pessoas estimuladas por criminosos, travestidos de pessoas que querem cuidar da nossa sociedade, fazem esse absurdo aqui, invadem locais e provocam uma situação terrível que acaba gerando morte de pessoas que não mereciam morrer. Agora, como ilustração, queria dizer a todos aqui que nós entramos com uma indicação ontem ao senhor governador, pedindo para que sejam convocados os aprovados remanescentes do concurso interno na Polícia Militar para o curso de formação de sargentos 2019. Nós temos vários policiais aí que estão prontos, aptos para assumirem essas vagas e estão, no caso de remanescentes. Solicitamos que a Polícia Militar convoque esses policiais para o curso, porque eles estão aptos e nós precisamos urgentemente de sargentos para trabalharem nas ruas. E também nós fizemos dona Alicia, Vossa Excelência, que briga aqui muito pelas famílias também, nós entramos aqui com uma indicação para o governador para que faça alteração no artigo 78 na Lei 10.261 de 68, para dispor sobre a licença paternidade para o viúvo. O que acontece? Só para fechar, senhora presidente, para vocês terem uma ideia, o policial militar, quando ele é pai, quando nasce o filho, ele tem uma licença paternidade de 8 dias. Se ele adota uma criança, ele tem uma licença de adoção de 4 meses, 120 dias. É estranho isso, né? Se nasce seu filho, são 8 dias. Se você adota uma criança, são 4 meses. E nós tivemos uma situação recente, que todo mundo acompanhou, da esposa de um oficial, que ela morreu na porta, ela teve uma eclâmpsia na porta da igreja, foi socorrida, nasceu a criança de 6 meses, dias depois essa jovem de 25 anos morreu. E é justamente isso aqui, esse pai de família, esse menino, esse tenente, Gonçalves, salvo engano o nome do tenente, deixa eu até confirmar aqui, esse tenente, que agora é pai, porque tem uma criança recém-nascida, eu espero que a criança já tenha saído do hospital, deixa eu até ver, Tenente Gonçalves, é o caso específico disso aqui. Ele vai ter 8 dias com a criança internada, ou seja, quando essa criança vier para casa, ele não vai ter nem como cuidar dessa criança. Então nós estamos enviando essa indicação para que seja feita essa alteração e os pais viúvos, como é o caso específico desse menino, mas não só de todos os pais, possam ter sim uma licença maternidade de 120 dias. Para que possam, principalmente numa situação extrema dessa, trazer um pouco de qualidade de vida para ele, principalmente para tratar essa criança e para toda a família. Esperamos que o senhor governador atenda. E finalmente, senhora presidente, nós recebemos aqui a proposta orçamentária 2020. E eu fiquei muito feliz aqui quando eu vi algumas propostas aqui no nosso orçamento. Uma delas aqui fala sobre o percentual de avanço físico das linhas na obra Linha 6 Laranja do metrô, que é justamente a linha da Brasilândia, São Joaquim, que é uma área que nós moramos na região, temos muito interesse nessa continuação dessa obra. Foram aqui colocados aqui como proposta 935 milhões para a continuação dessa obra. Então, quero parabenizar o senhor governador, o senhor secretário de Transporte Metropolitano, Alexandre Baldi, para que essa obra, a linha 6, Laranja do metrô, ela prossiga e consiga atingir realmente o seu final, que é cuidar de toda a população da região da Zona Norte, Brasilândia, Freguesia do Ó. E também eu vi que nessa proposta orçamentária, uma quantidade aqui de 203 milhões colocadas para a segurança pública, para melhorar as condições e apoiar os policiais militares em geral, através da assistência jurídica funcional, quando do cometimento de infrações administrativas e nos crimes cometidos em razão da função. Lembrando que isso aqui é obra do nosso projeto de lei e de uma lei feita pelo delegado Olinho e por mim, para todas as polícias, assistência jurídica gratuita, total para os policiais. Então, aqui está previsto 203 milhões para esse atendimento jurídico gratuito aos policiais e também para assistência jurídica funcional aos policiais militares que, em razão da função, cometam infração administrativa ou crime. Então, eu quero agradecer ao senhor governador também por ter colocado nessa proposta orçamentária esse valor para assistência jurídica total e gratuita dos policiais militares e também dos policiais civis e da Polícia Técnico-Científica. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado. Seguindo a lista de oradores inscritos, nobre deputado Frederico Dávila,
deputado Ed Thomas, deputada Carla Morando, deputado Douglas Garcia, deputado Paulo Lula Fiorilo. Tenha Vossa Excelência o uso da palavra pelo tema regimental. Você acompanha, portanto, ainda o pequeno expediente, que vai até as 3h30 da tarde. Neste momento, sobe à tribuna para sua fala, pelo tempo regimental de 5 minutos, o deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, senhora presidenta, senhor presidente, que agora assume telhada, deputados, deputadas, público presente, telespectadores TV Alesp. Eu vou aproveitar o pequeno expediente para trazer uma situação sempre muito desagradável, porque envolve a morte de pessoas conhecidas. Quando fui vereador, deputado Dirceu, tive um assessor chamado Geraldo Alves de Sá, lá de Guaianazes, Jardim São Paulo, líder comunitário, um trabalho excepcional. E ele já tinha, inclusive, trabalhado com outros parlamentares, o Ítalo Cardoso, que foi deputado, com o Devanir Ribeiro, que foi deputado federal, e ele também trabalhou comigo lá na Câmara. E esse meu amigo, ele teve um AVC, e ele foi atendido no Hospital Geral de Guaianazes, onde ele foi recebido. Depois piorou o quadro, ele acabou sendo entubado, ficou na UTI durante um período. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto essa situação. Falei com a direção do hospital, falei com a secretaria, porque havia uma preocupação com relação à saúde, né? A família muito preocupada. Bom, o que aconteceu? Ele veio a óbito no último dia 23 de agosto. E numa situação que me fez questionar o hospital. Então, eu vou rapidamente aqui ler qual foi o meu pedido e qual foi a resposta, porque eu acho que essas coisas a gente deveria tratar de uma outra forma. E eu faço aqui primeiro um registro. Eu sou funcionário público de carreira, sou professor da rede pública municipal. Meu pai era funcionário público, tenho o maior respeito pelos funcionários públicos, até porque sei das responsabilidades que eles têm e sei das dificuldades que vivem por conta da situação salarial sempre. Não é agora, não é aqui, mas em especial nesse momento que a gente está vivendo. Eu solicitei ao hospital que eles me dessem informações sobre os procedimentos adotados pela unidade em relação ao paciente Geraldo Alves de Sá. No último dia 17 de julho, o paciente deu entrada no Hospital Geral de Guaianazes, onde foi diagnosticado inicialmente como labirintite. Seu quadro se agravou, segundo o hospital, para um acidente vascular cerebral. E no dia 23, o Geraldo veio a falecer. Solicito as seguintes informações. Houve demora no agendamento de exames complementares, como ressonância magnética, para identificar a lesão causada pelo AVC? Quantas marcações de exames foram agendados para o referido paciente? Detalhar o dia, local e o motivo que gerou a desmarcação do exame. No dia 22 de agosto, houve agendamento de ressonância magnética do paciente no Hospital Geral do Grajaú. Para quem conhece, ele estava em Guaianazes, no Hospital Geral, e o agendamento foi no Hospital do Grajaú. Por que o exame foi agendado em uma unidade de saúde 52 quilômetros distante onde o paciente estava internado? Ao chegar ao Hospital Geral de Grajaú, a equipe médica de lá identificou que o paciente não estava preparado para o exame, porque o paciente foi deslocado sem a preparação? Essa era a pergunta. Bom, a resposta. Ao cumprimentar, informamos que acusamos recebendo ofício quanto ao fornecimento de informações sobre o atendimento médico, de acordo com a nota técnica 001-2014, DEJ do Conselho Regional de Medicina, que trata do fornecimento de informações e documentos de pacientes protegidos pelo sigilo médico, essa unidade hospitalar está em impossibilidade de fornecer as informações requeridas. Eu não pedi o prontuário do paciente, eu não perguntei sobre a doença do paciente, eu perguntei sobre procedimentos que o hospital adotou com relação aos exames. E ele faleceu. Acho que esse caso ele deveria ser um exemplo para que outros não ocorressem. Você não pode buscar... primeiro que o hospital marcou, desmarcou, aí marcou, levou, ele não estava preparado, ele comeu, não poderia... depois ele estava entubado, o hospital agendou uma ambulância que não podia transportar porque ele estava entubado. Então, uma série de problemas, e eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, eu estou aqui perguntando o que aconteceu nesses casos que a gente relata e que a família relata. Infelizmente, o hospital optou
Pela resposta mais fácil, né? Mandou aqui a recusa de prontuário, que não é o que eu pedi, eu não queria saber do prontuário do paciente, queria só as informações sobre os procedimentos adotados pelo hospital. E é triste, porque é uma pessoa nova, tinha 62 anos, deixa filhos, filhas e a falta de informações do que aconteceu. Então, senhor presidente, eu requeiro que esse meu discurso seja encaminhado ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que eu já registro aqui, foi solícito, me atendeu, passou pessoas para me orientar, mas que, infelizmente, parece que o hospital continua sofrendo de um problema grave, que é a transparência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Então, atendendo a solicitação do deputado, a nossa assessoria encaminhar as palavras do deputado Paulo Fiorilo ao senhor secretário estadual de Saúde. Próximo deputado, deputado Carlos César, deputada Adriana Borgo, deputado Conte Lopes, deputado Marta Costa, deputado Alex de Madureira, deputada Bete Saão, Bete Lula Saão, deputado César, deputado Sargento Nery, deputado Major Meca, deputada professora Bebel Lula, deputada delegada Graciela, deputado Teonilo Barba Lula, deputada Márcia Lula Lia, deputado Caio França, deputado Roberto Moraes. Pela lista suplementar, deputado delegado Olim, Vinícius Camarinha, Carlos César, Márcio Nakashima, Mauro Bragato, Enio Lolatato, Márcia Lula Lia, José Américo, deputado Sebastião Santos, deputado Adalberto Freitas, deputado Caio França, deputado Carlos Gianazzi, deputada Carla Morando, deputado Edmir Chedi, deputado Maria Lúcia Amari, são os nomes que eu tenho aqui. A deputada Dirceu Dalbim, então, está escrito, então, deputado Dirceu Dalbim, Vossa Excelência, tem o tempo regimental. Você continua acompanhando esta sessão ordinária, além da Rede Alesp, também na internet, pelo nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Nesse momento, sobre a tribuna para sua fala, o deputado Dirceu Dalbim. Senhor presidente, nobres deputados, deputadas, sempre em primeiro lugar agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, permitir a nós todos estarmos aqui nessa sessão, nessa tarde, cumprindo aqui o nosso dever, dever, outorgado pelas urnas de representar a população, o nosso povo paulista. Quero aqui saudar a nossa equipe de trabalho, os nossos colaboradores da Alesp, que sem vocês nós não teríamos condições e nem sucesso para realizar o nosso trabalho. Uma saudação especial aos nossos policiais militares e policiais civis. Uma saudação aos alunos da PUC e às pessoas que estão aqui acompanhando no auditório essa sessão. Senhor presidente, o que me traz aqui à tribuna é fazer um comentário sobre o orçamento 2020. Nós estamos aí encerrando as audiências públicas em várias regiões administrativas do Estado de São Paulo e quero aqui, em primeiro lugar, agradecer à equipe da Alesp que tem nos acompanhado. Colaboradores, colaboradoras, que incansável, tem desenvolvido um trabalho, dando todo o apoio e toda a atenção para que essas audiências alcancem o sucesso. São viagens cansativas, são regiões mais próximas, mais distantes, mas sempre que chegamos na audiência, anterior à nossa chegada, já está lá a equipe de nossos colegas, colaboradores aqui da casa, com tudo organizado para o bem andar das audiências. E o que eu tenho observado, senhor presidente, coronel Telhado, deputado Aprígio, é primeiro mandato como parlamentar, como deputado estadual, apesar de ter sido prefeito, vereador, por vários mandatos. Mas o que eu tenho observado é que reivindicações antigas, Aprígio, deputado, que já foram colocadas em outras audiências, continuam sendo demandadas nessas audiências. E às vezes cria até uma expectativa negativa na população que participa, porque incansáveis, eles vão à audiência, debatem, colocam, e muitas vezes os pleitos não são atendidos e colocados. Em que pese que alguns pleitos são de cunho do próprio município resolver, mas tem questão que é do Estado e a gente está acompanhando
que está sendo repetidamente cobrado e colocado ano a ano nas audiências. Mas o que eu quero dizer da importância da audiência, mesmo que não atenda todas as necessidades, é uma oportunidade da população participar, da população se manifestar, desabafar e, ao mesmo tempo, levar as suas reivindicações. Nós temos um orçamento previsto para 2020 de 239 bilhões. Desses 239 bilhões, nós entendemos e sabemos que na peça orçamentária está bem explícita, vai sobrar pouco mais de 200 bilhões para investimentos. Investimentos esse que não é apenas para um município, mas para 645 municípios paulistas, em programas e projetos, deputado Aprígio, já delineado na LDO, que já foi aprovada, e na PPP, que estará sendo também aprovada aqui por essa casa. E a LOA, a Lei Orçamentária, é o que define aonde gastar e onde investir. Lembrando que o Estado de São Paulo é o Estado que, na sua Constituição estadual, ela determina 30% de investimento na educação, acima dos 25% que é previsto pela Constituição Federal. Temos 15% na saúde, mínimo. Temos o repasse para os municípios. Temos a folha de pagamento, que já chega a mais de 100 bilhões de reais. O serviço da dívida. E o que sobra para investimento são um pouco mais de 200 bilhões. Mas eu quero aqui dizer da minha satisfação de poder participar e estar presidindo em quatro audiências em 4 regiões distintas. Já fizemos em Bauru, São José do Rio Preto, estivemos na segunda-feira em Ribeirão Preto e a última será dia 11 agora em Campinas, na minha presidência. São mais de 18, são 19 audiências com os outros colegas deputados. Mas quero agradecer aqui a participação do deputado Castelo Branco, que nas audiências que eu presidi, esteve presente em quase todas, e na última agora, em Ribeirão Preto, deputado Paulo Fiorilo, que juntamente ajudou a conduzir a reunião e contribuiu muito para o bem andamento da participação popular. E quero aqui dizer que dentro disso que eu quero deixar registrado que essa legislatura, que esse mandato, que nós, deputados, nessa legislatura, possamos fazer um pouco a diferença. E juntamente em parceria com o governo do Estado, com o secretário de Finanças, Meirelles, nós podemos ter uma abertura para que a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e que os deputados, os 94 deputados dessa casa, possa colocar as emendas e serem aprovadas e não vetadas. É claro, dentro de uma legalidade, dentro de um limite constitucional e financeiro. É essa situação que eu defendo, quero continuar defendendo como vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, muito bem presidida pelo presidente deputado Wellington Moura e pelos demais colegas, mas acho necessário que haja esse diálogo, haja essa abertura para que a comissão, os deputados e deputadas possam conseguir colocar a voz popular, porque as audiências é meio que um orçamento participativo, onde nós ouvimos a população, que são eles que são os nossos patrões. É eles que pagam os impostos para que nós possamos distribuir os recursos com as necessidades. Em que pese que a máquina é engessada, já tem limites constitucionais estabelecidos, mas é necessário que tenha um atendimento a essas demandas, a essas reivindicações. É isso no momento, senhor presidente, e encerro aqui a minha fala. Meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado, senhor deputado. Encerrado o pequeno expediente, eu solicitaria ao deputado Dirceu Dalben que assumisse a presidência dos trabalhos, tendo visto que eu tenho comissão nesse momento. Eu acho que a deputada Janaína fará uso da palavra, então o deputado Dalben assumirá a presidência dos trabalhos. Muito obrigado. Acho que a Janaína vai falar pelo tá bom? Aí o deputado Dirceu Dalben, portanto, assume a partir de agora a presidência desta sessão ordinária aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Dou por encerrado o pequeno expediente e dou a palavra à deputada Janaína. Obrigada, senhor presidente. É mesmo uma comunicação. Eu tenho recebido todos os dias, senhor presidente, reclamações de mulheres grávidas, parentes de mulheres grávidas,
noticiando que, muito embora esta Casa tenha aprovado a lei, conferindo às mulheres o direito de escolherem sua via de parto, inclusive com o voto de Vossa Excelência, favorável, que eu agradeço, sim, e, não obstante o governador tenha sancionado e o secretário da Saúde, ao meu lado, tenha dado garantia de que a lei seria cumprida, todos os dias eu recebo reclamações de mulheres que não conseguem ter essa lei assegurada a elas, o direito assegurado. São mulheres que chegam na maternidade com 40 semanas, 41 semanas, e são obrigadas, de novo, a serem submetidas ao parto normal. Então, é importante fazer esse registro. Ontem mesmo, a deputada Damares trouxe um caso de uma negativa de cesariana no Hospital do Ipiranga, hospital público. Eu tenho recebido mensagens em vários hospitais, na capital, no interior, no litoral. Eu tenho uma reunião marcada com o secretário para tratar dessa questão novamente, né, já fiz uma reunião com ele, mas não é possível que o trabalho desta Casa seja ignorado no Estado de São Paulo. Porque nós trabalhamos muito, todos nós, né, para ter essa lei aprovada, a lei foi sancionada, as mulheres viram toda a matéria jornalística, né, dando conta de que elas têm esse direito, e quando elas chegam para exercer esse direito, o direito lhes é negado. Eu recebi hoje, do professor Kenny, uma matéria que tem a foto de um bebezinho morto, numa situação de negativa de cesariana. Eu só estou tentando confirmar se foi no estado de São Paulo ou não, porque, às vezes, tem cidades com o mesmo nome em mais de um estado. Independentemente disso, né, fato é que, se a lei não for cumprida, bebês continuarão a morrer por anóxia e ficarem sequelados por anóxia. Então, aqui é mais um pleito para o governador de São Paulo, para o secretário, de que a lei aprovada, sancionada e vigente no Estado de São Paulo seja efetivamente observada. E, Excelência, havendo acordo de lideranças, eu requeiro a suspensão da sessão até às 16h30. É regimental, por acordo de liderança, suspensa a sessão até às 16h30. 16h30. Está suspensa. Levantada, suspensa a sessão. Presidida pelo deputado Dirceu Dalben, esta sessão ordinária volta a partir das 16h30. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.